Irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Lucas, capítulo 13, do verso 1 até o verso 9. Mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 13, o verso 1 até o verso 9. Palavra do Senhor que nos diz: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falavam para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Até aí, para a nossa meditação, palavras de salvação. Feche seus olhos, curva sua fronte, permaneça na presença de Deus e faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai, que nos alcança através do recado do Senhor na Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor se preocupa conosco em que andemos nos Teus caminhos. O Senhor nos envia a Tua mensagem para que nós possamos pensar, ó Pai, sobre os nossos passos, sobre aquilo que nós executamos nessa terra, Senhor. Portanto, nós pedimos em nome do Senhor Jesus ao Espírito Santo de Deus: fale conosco, Senhor, e traga a nós a Tua vontade, traga a nós o Teu querer, que haja clareza no nosso coração para entender a Tua palavra, e usa este Teu servo pecador e indigno, mas usa conforme o Teu querer, ó Pai, e alcança o coração do Teu rebanho amado. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós temos um trabalho ali na escola onde eu leciono, e esse trabalho é manter os jovens informados a respeito de todas as coisas que vão acontecendo ao redor do mundo. Esse trabalho não é só para que eles estejam ali conectados às novas notícias, né? Enfim, as atualidades que são cobradas nos vestibulares, mas é para que eles saibam o que vem acontecendo ao redor do mundo e sejam conscientes. Afinal de contas, é esse o mundo que eles vão encarar dali para frente, né? Então, buscando manter os nossos jovens informados ali na escola, eu sempre espero ao longo do ano, como eu sou um dos professores que trabalha com essas atualidades, eu sempre espero alguns relatórios de algumas entidades ali que mapeiam determinados eventos, determinados acontecimentos ou aspectos da sociedade. E eu acredito que isso mostra um pouco das tendências do mundo, e isso nos dá a oportunidade também de refletir como é que a gente vai agir diante dessas informações. Então, nessa semana, saiu ali o resultado da pesquisa Elas Vivem, da Rede de Observatórios de Segurança, que levantou os dados sobre violência contra a mulher em 2024. E os números, eles são sempre estarrecedores.
no ano de 2024, a cada 24 horas, 13 mulheres foram vítimas de violência no nosso país. E os estados foram monitorados nessa pesquisa, mas ao todo foram 4.181 casos, vítimas que registraram ali algum tipo de violência em 2024, e isso representou um aumento de 12,4% nos números de 2023. Por isso que eu falo que é sempre estarrecedor, né? Está sempre em alta. O relatório apontou também que houve 531 casos de feminicídio nos 9 estados que foram monitorados, o que significa uma morte a cada 17 horas no nosso país. Uma morte a cada 17 horas, uma morte de mulher a cada 17 horas no nosso país. De acordo com esses dados, 70% dos feminicídios foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros das vítimas, sendo que São Paulo foi o único estado que passou dos 1.000 casos, das 1.000 denúncias de violência em todo o país. Também foi um aumento aqui em São Paulo de mais de 12% para o ano de 2023. Então, os irmãos perceberam bem esses números, né? Esses dados? Como se tudo isso já não fosse triste o suficiente, a gente também acompanha alguns desses casos que chegam até as páginas de notícias, as redes sociais, e as pessoas vão comentar os crimes cometidos, vão comentar os acontecimentos. E aí, há algumas pessoas que se precipitam, e dentre elas há muitos crentes que se precipitam em abrir a sua boca para dizer o seguinte: ninguém sofre violência de graça. Ninguém sofre violência de graça. Se sofreu é porque se envolveu com quem não devia. Olha lá. Tem crente abrindo a boca para falar: se sofreu é porque se envolveu com coisas erradas ou se envolveu com pessoas erradas. E um monte de gente lá falando isso. Então, parece que a ideia que está por trás dessas pessoas ali, desses pensamentos, é que as mulheres que sofreram tiveram a sua parcela de culpa nesse desfecho. E isso não se resume só a violência contra a mulher, viu, irmãos? O mesmo é dito, talvez até com mais intensidade, a violência sofrida por pessoas negras. E aí não é nem o caso de serem somente as mulheres, né? Porque basta que uma força policial, por exemplo, aí, se veja envolvida num caso de violência contra uma pessoa preta, e aí vem também esses comentários dizendo assim: a polícia não faz nada de errado com gente que é de bem, como se a polícia estivesse acima de tudo, como se não houvesse corrupção nas forças policiais. E eu espero muito, olha, se um dia você estiver ouvindo essa mensagem, você for policial, e você estiver nesse caminho de corrupção, saia desse caminho, não vá por esse caminho, isso não vai acabar bem. E se você é policial que não vai por esse caminho, continue, porque o seu trabalho é muito importante. Mas, vamos voltar aqui para os casos de violência. Quando são expostos ali nos canais de notícias, nas redes sociais, é incrível a quantidade de pessoas que não presenciaram o fato, que não estão envolvidas, que não têm ligação nenhuma com quem está envolvido nisso, mas se precipitam ali em dar uma opinião que condene as vítimas, deixam mais estarrecido, lendo essas notícias. Será que o pensamento dessas pessoas é esse mesmo? Que toda vítima tem a sua parte de culpa no desfecho ali do seu destino? Porque esse era o pensamento das pessoas que abordaram Jesus aqui nessa ocasião. Nesse texto aqui que nós lemos. Elas abordaram um caso de violências que envolveu Pilatos. Pilatos exerceu um caso de violência ali com alguns galileus. E depois aconteceu um acidente em Siloé, que levou a vida de outros 18 galileus.
E aí o pensamento dessas pessoas era: eles tinham parte, porque Deus os puniu por causa do pecado que eles cometeram. Olha que coisa, Pilatos matou eles porque eles foram pecadores. Como se Pilatos tivesse sido um instrumento da justiça de Deus sobre aqueles galileus. O tanque de Siloé caiu sobre aqueles 18 porque eles eram pecadores. É Deus pagando os pecados deles ali. E Jesus respondeu de uma forma completamente contrária ao que eles estavam esperando. Porque Jesus disse assim: não, eles não eram mais pecadores do que vocês. Eles não eram mais pecadores do que os outros. Mas, se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. E logo depois disso, Jesus impulsionou ali os seus ouvintes a uma reflexão sobre o tempo da graça de Deus, sobre como Deus concede oportunidade de observarmos a nossa vida e fazermos aquilo que é certo. Então, irmãos, nós vamos meditar um pouco hoje sobre isso, sobre o tempo da graça de Deus, o tempo que nós precisamos reconhecer os nossos próprios pecados, em que nós precisamos chegar ao arrependimento genuíno desses pecados e começar a produzir os frutos de transformação. E eu quero começar, de fato, essa reflexão com o contexto aqui desse escrito. Esse texto aqui ele faz parte de um bloco muito maior que Lucas coloca desde do capítulo 9 até o versículo 19, e nós vamos encontrar ali os acontecimentos que integram a viagem de Jesus até Jerusalém. Jerusalém sendo a capital do reino, mas essa cidade também vai se tornar ali o símbolo da violência, porque é nessa cidade que vivem ali, que governam aqueles que se baseiam em interesses de um pequeno grupo de autoridades, que governam leis, que ordenam a morte de quem contraria o que está estabelecido ali por aquelas autoridades. É isso que você vai encontrar, por exemplo, aqui um pouquinho mais para frente do texto que nós lemos, em Lucas 13, no versículo 34, essa expressão de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Então você vai ver ali, de fato, uma justiça cega funcionando dessa forma. Lucas vai mostrar ali no seu evangelho, insistentemente, o problema das injustiças sociais. Só que os judeus acreditavam que essas injustiças eram o resultado do castigo de Deus por causa do pecado daquelas pessoas. E eles só acreditavam nisso. Entenda aqui que Jesus, ao invés do castigo, ele começa a insistir no arrependimento dessas pessoas. Veja como Jesus muda o discurso. Porque os judeus estavam falando toda hora: castigo, é castigo, é castigo. E Jesus estava puxando aquelas pessoas agora ao arrependimento necessário, a conversão para a remissão de pecados. Jesus começa a estender a responsabilidade do pecado e das suas consequências a toda a sociedade. Jesus começa a inverter a ordem daqueles que, numa lógica muito simplista, vão querer se eximir da culpa, se excluir da culpa e do compromisso diante dos acontecimentos trágicos. Então, em lugar de pensar que os que sofrem estão pagando pelos seus erros, Jesus direciona o pensamento para que eles reflitam sobre os seus próprios pecados, sobre a sua condição de pecadores, de necessitados do arrependimento e do perdão que vem de Deus. E o que isso tem a ver com o que nós falamos agora há pouco nessa introdução? É como se, ao pegar essas notícias de injustiças sociais, a igreja, em lugar de aferir a culpa a uma ou a outra pessoa, em lugar de aferir a culpa às vítimas ali da violência, das injustiças, a igreja perguntasse assim: olha, será que de alguma forma nós não estamos contribuindo para isso? Porque muitas vezes falta isso na igreja, se sentir responsável pela situação que está aí ao redor. Os irmãos já sabem, né, que essa crítica é uma crítica já antiga, que cresce o número de evangélicos no país, mas a injustiça continua. Que coisa absurda! Cresce o número de evangélicos, cresce o número de igrejas, de movimentos cristãos,
mas a injustiça continua, a corrupção continua, tudo isso prospera. Cadê a mudança na sociedade? Então a igreja tinha que começar a pensar, será que de alguma forma nós não contribuímos para isso? No caso de violência doméstica, por exemplo, que nós tratamos ali no começo, será que a igreja não tem ocultado alguns casos? Será que a igreja está acolhendo essas vítimas ou evitando essas vítimas? Será que a igreja busca conversar com as autoridades para saber quais são os direitos dessas vítimas e aí num acolhimento dizer para essas pessoas, a igreja oferecer um suporte para essas pessoas? A igreja conscientiza as pessoas, as vítimas, a respeito dos seus direitos? Irmãos, são só algumas questões que nós temos. Porque se nós somos omissos a todas essas coisas, então nós tomamos parte nessas injustiças, irmãos. E essa é a verdade. Não adianta a igreja querer dar uma de Pilatos e lavar as mãos, como ele fez lá no julgamento de Jesus, porque a omissão em si já é um pecado. A negligência em si já é pecado. Eu sei que muitas coisas fogem ao nosso controle, que não é possível salvar a todos. Há muitos que rejeitam a ajuda, e até a ajuda da igreja. Há muitos que rejeitam o auxílio. Há muitos que rejeitam a palavra de Deus. E eu sei de tudo isso, irmãos. Mas se nós não estivermos dispostos a, no mínimo, reconhecer as nossas faltas, então nós vamos atestar aquilo que o texto bíblico já diz, sobre louvar a Deus com os lábios, mas ter o coração longe de Deus. É como se nós vivêssemos alienados da sociedade onde nós vivemos. E nós não podemos ser alienados. Nós estamos aqui para fazer o contrário. A igreja tem que ser igreja levantando voz profética. E quando a igreja não levanta a voz profética, a igreja peca. Nós pecamos. Esse era o contexto atrás e o contexto de hoje. Agora, pensando em tudo isso, a mensagem que Jesus traz então aos seus ouvintes, a mensagem de que o arrependimento é condição de vida para todos os cristãos. No início do texto, olha lá, vamos voltar aqui, Jesus confrontado com a situação onde algumas pessoas morreram ali, um grupo de galileus foram mortos de uma forma violenta pelo governador Pilatos. E na sua fala parece que essas pessoas estão supondo que esses homens sofreram por aquilo que eles estavam pagando, pelos seus próprios pecados. Afinal, só um grande pecado poderia justificar aquela tragédia de Pilatos ter misturado o sangue deles com o sangue dos sacrifícios. Olha que coisa terrível, E aí depois, nós temos ali um acidente. Jesus mesmo traz à tona o exemplo das vítimas de um acidente em que a torre de Siloé desabou e matou 18 pessoas. E por trás desses dois exemplos, a mesma ideia está circulando naquele grupo de ouvintes. As pessoas foram punidas por algo que elas fizeram. Elas só sofreram violência, elas só sofreram até com um acidente, porque elas estavam pagando pelos pecados. Então a pergunta lá, será que Deus estava castigando essas pessoas pelas suas falhas? E Jesus vai dar uma resposta diferente. Ele pergunta assim, vocês acham que essas pessoas eram mais pecadoras do que todos os outros, só porque elas sofreram esse mal? Vocês acham que quem sofre, a pergunta que Jesus está fazendo é essa, vocês acham que quem sofre nessa vida é mais pecador do que outra pessoa, que teoricamente não sofre tanto? E Jesus mesmo deu a resposta para essa pergunta, não, eu lhes digo, não é qualquer um falando, você sabe, é Jesus, é Deus. Então ele fala assim, não, mas se vocês não se arrependerem, E Jesus revela uma verdade fundamental, ninguém é mais puro ou impuro, mais santo ou pecador do que o outro, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Irmãos, a diferença aqui pecados, mas está na disposição de reconhecer a nossa fragilidade e a nossa necessidade de perdão. Você sabe o que é isso? É arrependimento genuíno, verdadeiro.
A diferença está nisso. A ideia de que o sofrimento é sempre um castigo direto de Deus é uma coisa que permeia o imaginário da população e a nossa sociedade também. Várias vezes a gente escuta isso: olha, está pagando pelo que ele fez. Será? A verdade é que, embora o sofrimento exista no mundo, nem sempre o sofrimento é uma punição direta de Deus. E nós, como igreja, temos que saber disso. O que Jesus ensina é que o sofrimento não está necessariamente ligado à culpa pessoal. Todos nós estamos na mesma condição, irmãos, condição de pecadores. Não tem gente numa condição mais impura, menor do que nós, mas todos nós nos encontramos igualmente necessitados da misericórdia de Deus. Jesus não nega que o pecado tem as suas consequências e que as pessoas sofrem as consequências dos seus pecados, mas Ele alerta que o pecado de cada um de nós e as tragédias dessa vida não estão intimamente ligados. A tragédia não é a medida do nosso pecado, que nós somos melhores ou maiores do que qualquer pessoa. Todos nós somos necessitados da graça de Deus. Nós vamos encontrar a oportunidade de nos arrepender nessa graça de Deus. É por isso que Jesus falou assim: se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Se vocês não se arrependerem, também vão sofrer. Olha, irmãos, eram coisas naquela época. E muita coisa terrível acontece hoje com muita gente que nós conhecemos, muita gente boa. Olha, eu quero trazer aqui para vocês o caso de um pastor Clovis. Provavelmente não deve ser conhecido aqui dos irmãos. Ele foi pastor da IPI de São Miguel Paulista durante muitos anos. E ele tinha uma fazenda, ele tinha um sítio. E numa noite ali ele estava com a sua família no sítio, foi operar uma máquina, foi operar um trator ali, e infelizmente, por conta de algum movimento errado, ele acabou caindo ali do trator e o trator passou por cima do pastor. Ele morreu naquela noite. E as pessoas exclamavam assim dessa forma: fatalidade, que tragédia. Foi um dia muito duro, foi muito difícil perder o reverendo Clovis. Clovis Valdemar Lopes. Mas de fato, não houve espaço no coração para pensar que aquilo lá foi um castigo de Deus. As tragédias não estão ligadas intimamente a pecados. Agora, todos nós temos necessidade de nos arrepender dos nossos pecados, antes que nós sejamos vítimas de qualquer tragédia. Sabe qual é a boa notícia no meio de tudo isso? É que o Senhor concede tempo de graça, para que nós possamos encontrar o arrependimento e o perdão de Deus. Aí vem, a partir do versículo 6 até o versículo 9, que é a continuação desse texto. Jesus contou a seguinte parábola, olha lá, tem um E no começo desse versículo. É porque está ligado lá na sessão anterior, está ligado lá na história dos galileus que foram mortos, que sofreram um acidente. E Jesus contou essa parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, não achou nada, e disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurando fruto nessa figueira, corta ela, porque ela não serve mais para nada. Por que ela está ocupando um espaço inútil aqui no meu jardim, no meu pomar? Mas então o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu a escave ao redor, ponha estrume, e se ela vier a dar fruto, muito bem; se não der fruto, então o Senhor pode cortar. Olha que coisa, irmãos, de graça. É um tempo em que Jesus nos ensina aqui que, embora todos nós sejamos imperfeitos, e todos nós podemos nos encontrar na ocasião como essa figueira que não dá fruto, Deus tem tempo de graça, uma oportunidade de transformação,
oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de mudança. Irmãos, não foi essa a proposta que nós fizemos aqui ao iniciar o período da Quaresma, de refletir sobre algumas coisas fundamentais da fé? Arrependimento é algo fundamental da fé, irmãos. A gente não pode chegar na celebração da Páscoa, um mês, celebração da ressurreição do Senhor Jesus, sem compreender de fato que nós somos necessitados deste arrependimento. É o tempo da graça, é o tempo de produzir os frutos dessa transformação. A figueira que não dá fruto, ela representa justamente aqueles que não aproveitaram o tempo de Deus para poder dar fruto, para produzir fruto. A produção de frutos é o sinal que houve mudança, é o sinal que houve transformação na vida. E os frutos não são só obras externas, os frutos ali são o sinal de uma vida transformada em Cristo. São frutos que nos levam a uma vivência da fé no amor de Deus. Então, Jesus não quer que nós sejamos reconhecidos ali pelo que nós fazemos de errado, ou pelos nossos pecados do passado. Jesus quer que nós sejamos marcados, não pelos erros de ontem, mas pela transformação que Ele já operou na nossa vida. Pelo que nós podemos começar a viver a partir de hoje, pela maneira como nós vivemos a nossa fé hoje. E a produção de frutos vai envolver o nosso compromisso com o reino de Deus, sabe, em todos os aspectos da nossa vida, e isso inclui a nossa presença na sociedade, isso inclui a nossa presença ali no meio da igreja, isso inclui a nossa presença no meio de tudo, de todos os lugares onde nós andamos, até na nossa família. Na sociedade, você como filho de Deus, arrependido, que produz frutos na graça de Deus, você vai ser um agente da justiça, você vai ser um agente da paz, você vai ser um agente de compaixão de Deus na sociedade. No seio da tua família, você vai produzir frutos com exemplo de amor, de cuidado, de perdão, dentro da sua casa, com a sua família. E na igreja, você vai ser uma das pessoas que contribui com os seus dons, com os seus talentos, para a edificação do corpo de Cristo. É isso o que o tempo de graça proporciona a cada um de nós. Mudança. Jesus nos lembra que pelos frutos nós conhecemos as árvores. E nós somos chamados para dar frutos dessa transformação verdadeira, de um coração que busca fazer a vontade de Deus. Por isso, os frutos são a evidência, irmãos, da nossa disposição de viver em Cristo. Evidências da nossa obediência ao chamado, para a gente ser sal da terra, para a gente ser luz do mundo. Então, em lugar de ficar aí querendo achar culpado para uma tragédia, em lugar até de chegar à tristeza de falar que vítimas são vítimas porque elas têm a sua parcela de culpa, nós temos aqui que nos perguntar o que nós podemos oferecer para que essas pessoas talvez sejam acolhidas. O que eu posso fazer para apresentar frutos de transformação? Meus irmãos amados, o texto aqui de Lucas 13 nos lembra que todos nós somos pecadores, mas ele também nos revela o quão grande é a graça de Deus sobre nós. É por isso que Jesus deu o aviso para aqueles galileus, eles estavam julgando, mas Jesus falou assim: se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Olha a oportunidade aí, se arrependam, e vocês não vão perecer para sempre. Esse tempo de graça, esse tempo de cura, irmãos, é oferecido a cada um. A gente não precisa esperar até o último momento para aproveitar a oportunidade da transformação. O convite de Jesus é claro: arrependam-se e deem frutos. E a nossa oração, irmãos, o nosso desejo é que nós, de maneira em que os frutos de Deus se revelem através das nossas vidas, mostrando ao mundo o que tem nas suas obras de amor, de perdão, de justiça, de compaixão,
que nós possamos produzir esses frutos, que Deus nos ajude sempre a viver segundo a sua graça, transformados pelo seu amor e sendo geradores de fruto do reino. Sejamos estes agentes de Deus no meio da sociedade. Recebe essa palavra em nome de Deus. Irmãos,